Olá pessoal, aqui é a Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje eu estou aqui para fazer um vídeo sobre alguns aspectos que estão ocorrendo no céu e através desses aspectos que estão ocorrendo no céu eu acho que é interessante falar a respeito do poder de transformação que a gente está tendo no céu, junto com a energia geminiana também que está ali no céu. Já já a gente vai ter a nossa lua nova no signo de Gêmeos, ou seja, a gente vai poder trabalhar muita coisa que vai ser falado nesse vídeo na lua nova do signo de Gêmeos. Mas hoje eu resolvi fazer um vídeo através dos aspectos que estão ocorrendo no céu, que é esse grande triângulo, nas energias da água, além do Sol e Mercúrio estarem muito próximos ali, e esse Mercúrio está fazendo um aspecto exato ali para Marte em Aquário. E quando a gente fala de Aquário, quando a gente fala de Marte no signo de Aquário, essa energia fala muito a respeito de transformações, reciclagens, renovações, de trazer mudanças significativas para a nossa vida. Ou seja, pegar um modelo que já existe e transformar esse modelo em algo melhor. É a possibilidade que a gente tem de reformar, de reformular algumas coisas nas nossas vidas. E quando a gente fala do signo de Gêmeos, Gêmeos tem a ver com mente, tem a ver com um lado da razão, com um lado da lógica. E tudo aquilo que a gente cria no nosso mundo advém dessa mente, dessa compreensão que a gente tem de mundo, da forma que a gente interpreta todos os símbolos e todas as informações ao nosso redor e a forma como a gente expressa isso. A palavra tem poder. O pensamento tem poder? Sim, o pensamento tem muito poder. Só que o poder do pensamento é como se fosse uma programação. Então eu vou colocar essa palavra aqui para vocês entenderem aonde que eu quero chegar nesse vídeo. O pensamento, ele programa as coisas. A gente tem um pensamento que é essa parte mais lógica, mais consciente, que fica na superfície de um campo inconsciente que fica ali por trás, por baixo, como se fosse um iceberg, né? A gente tem aqui o mar, o iceberg, a pontinha está aqui, a gente vê essa pontinha do iceberg, mas existe um universo aqui embaixo desse iceberg, mas a gente só enxerga a pontinha dele. A mente racional está aqui em cima, mas essa parte aqui, ela está no subconsciente. Então, todo o nosso histórico, todas as nossas experiências, de alguma forma, estão armazenadas aqui nessa parte de baixo. Então, o que acontece? A gente está com uma configuração no céu que pode ajudar a gente a trazer para consciência alguma dessas coisas e a gente pode ressignificar isso, a gente pode mudar a compreensão dessas coisas. E a gente pode trabalhar muito no campo do relacionamento, dos sentimentos, das coisas mais sensíveis da nossa vida com esse grande triângulo de água que a gente está tendo aí. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que têm uma dificuldade muito grande nos relacionamentos, que muitas vezes têm uma programação na sua mente que foi criada ali desde a sua infância, ou seja, o que é essa programação? Poxa, você nasceu, você estava com a sua programação meio que zerada. Eu vou dizer meio que zerada porque, obviamente, a maioria de vocês já sabe, eu sou espírita, então eu acredito em vidas passadas. A gente traz um histórico do passado também, né? Mas isso aí é em um outro campo. Porém, a gente está ali com a nossa programação zerada. E no momento que a gente nasce nessa família, a gente tem os modelos ao nosso redor, ou seja, a forma como os nossos pais se relacionavam ou se relacionam até hoje, a forma como os nossos irmãos se relacionavam ou se relacionam, a forma como os parentes próximos, as pessoas da escolinha, aquilo que o professor falava, tudo isso de alguma forma foi entrando na nossa mente e foi criando uma programação. Então, por exemplo, uma pessoa que tem experiências dentro de casa com um pai e uma mãe brigando, uma mãe falando no telefone com uma amiga dizendo: o casamento foi a maior besteira que eu fiz, ter filho, pra quê? Isso foi horrível, estragou os meus projetos. Ou uma pessoa dentro de uma família que sempre ouvia coisas boas. Esse é o tipo de programação que ela acabou recebendo para si. E a pessoa vai
crescendo nesses modelos, vai assistindo televisão, vai vendo novela da Globo, né? Vai passando por essas experiências e tudo isso vai ficando armazenado aqui, olha, e a programação vai sendo feita. E aí a pessoa chega ali na adolescência e na adolescência passa pela primeira experiência amorosa ou qualquer experiência na vida de trabalho, seja o que for, e aquele exemplo que ela tem da sua base ali, da sua infância, é aquilo que vai refletir, porque o que a gente pensa o dia inteiro, o que a gente sente, o que a gente experimenta se torna uma crença, se torna verdade pra gente. No momento que isso se torna verdade pra gente, aquilo que a gente sente dentro reflete fora. Isso é uma coisa que eu sempre falo para vocês aqui, né? Aquilo que está dentro da gente reflete fora. Para a gente mudar alguma coisa, a gente precisa mudar de dentro para fora. Não adianta mudar de fora para dentro. E nem mudar as pessoas do nosso convívio. Não adianta mudar de namorado se você está infeliz no seu relacionamento, porque de alguma forma, se essa programação está acionada ali de que você só namora pessoas, só se relaciona com pessoas que vão fazer você sofrer, assim como você viu nos exemplos da sua vida, como você se programou para isso, você vai ter isso. Então a pessoa mais incrível, você vai dar um jeito de dar um chute na bunda dessa pessoa e vai atrair uma pessoa complicada para sua vida e ponto. São programações. Mas depois de explicar tudo isso, o que a gente pode fazer em relação a toda essa programação que está aqui? Como a gente pode tentar solucionar isso? Bom, uma forma de tentar solucionar isso está aqui. A gente está com aspectos no céu, com esse grande triângulo aqui, com esse Mercúrio conversando com esse Marte, com o Sol em Gêmeos, com Lua e Saturno em Capricórnio, e essa lua vai caminhar nos próximos dias até Aquário ali, ou seja, o céu está propício para que a gente modifique de alguma forma essa nossa programação mental. E como é que a gente pode reformular isso? Bom, a gente pode reformular isso através da consciência, de uma consciência não tão emocionada, uma consciência mais racional, que é a energia que está forte de Gêmeos. E também com a lua cheia que a gente teve em Sagitário. Esse momento pode ajudar bastante a gente a ressignificar, a reprogramar algumas crenças que a gente tem, alguns sentimentos que a gente tem. Principalmente porque nós estamos tendo Netuno em Peixes e Júpiter retrógrado em Escorpião. Esse Júpiter retrógrado em Escorpião, junto com essa Vênus em Câncer, ajuda a gente a voltar ao passado, ajuda a gente a ir lá para o âmago da questão. Então, se a gente quer reformular, se a gente quer se desapegar dessas crenças, a gente está com aspectos no céu propícios a isso. E é interessante dizer que a gente está com um aspecto em Pipa também aqui, tá? Isso aqui é um aspecto em Pipa. Aqui está o planeta da ponta e aqui está a rabiola Plutão. Plutão tem a ver com Escorpião, é o regente de Escorpião e também é um planeta de transformação em questões de valores. Então, imaginem, gente, tá muito poderoso esse céu para todos nós. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode, nos próximos dias, colocar em prática algumas coisas para, de repente, criar um novo hábito e desse novo hábito, a gente transformar isso em uma nova programação. Como que a gente faz isso? Primeiro, aproveitando a energia de Gêmeos, a gente pode pegar um papel e fazer esse mergulho para o nosso passado. Ou seja, procura lembrar quais foram os momentos mais marcantes. Por exemplo, eu tenho dificuldade nos meus relacionamentos. O que você via lá atrás, na sua infância, nas suas primeiras experiências, o que aconteceu lá atrás, quais foram os exemplos que você teve lá atrás. Aí você anota. Aí você pega um papelzinho. Vamos lá, gente, é papelzinho mesmo. É papelzinho, qualquer coisa que você possa utilizar aí para fazer as suas anotações. Palavras têm poder, tanto faladas quanto escritas, tá? Aí você vai lá e escreve o que foi que aconteceu. Dessa forma, depois que você escreve isso, você tenta ver quais os tipos de crenças, qual o tipo de programação você tem. Poxa, os meus relacionamentos são sempre muito doentios, ou os meus relacionamentos não dão certo, ou eu não consigo me relacionar. Por que isso acontece? Busca nessa folhinha aqui.
Procura ver o porquê. E não precisa necessariamente ser no campo afetivo. Pode ser em qualquer área da sua vida. Poxa, eu não acredito em mim. Eu acho que eu não sou capaz. Toda vez que eu apresento um projeto ou que eu faço alguma coisa no meu trabalho, eu acredito em casa, eu acredito que tá bom, mas quando chega lá eu fico todo inseguro ou insegura e não consigo de fato mostrar todo o meu potencial. Por que que isso acontece? Aí você vai lá na sua programaçãozinha, lá de trás das suas primeiras experiências e tenta lembrar como é que era o meu pai e a minha mãe quando eles trabalhavam. O que meu pai dizia a respeito dele mesmo? O que ele dizia a respeito do trabalho das pessoas? Ou como foi a minha primeira apresentação na escola? E aí, conforme você for criando essa nova lista aqui, com essa nova lista você vai trazendo para consciência, né? Você vai entendendo o que é que está acontecendo. E aí, no momento que você trouxer isso para consciência, aí sim você tem a possibilidade de trabalhar, de criar um novo hábito, de reprogramar isso aí. Então, por exemplo, os seus relacionamentos não dão certo porque você acha que a pessoa vai sempre te trair. E aí você viu aqui na sua programação da infância que alguém da sua família foi traído. E aquilo ali marcou, carimbou as suas crenças, entrou na sua programação ali. No momento que você traz isso para a consciência, você tem a possibilidade de reprogramar. Então, como é que você reprograma? É você, de alguma forma, criar um hábito, ou seja, todo dia de manhã, ou pelo menos tentar todo dia, ressignificar essa sua programação. Ou seja, dizer assim, nem todo mundo trai. Aquela situação do meu passado foi uma situação específica. Aconteceu para aquela pessoa porque ela precisava passar por aquilo. Não significa que todo mundo com quem eu vou me relacionar vai me trair. Aquela pessoa traiu. As outras pessoas são sinceras, são honestas, são verdadeiras. Eu tenho muitas chances de encontrar um amor verdadeiro. Eu tenho muitas chances de encontrar alguém bacana. Mas essa reprogramação ela precisa se tornar um hábito, ou seja, você criar o hábito de pegar essa informação que está enraizada ali no seu subconsciente, você pegar aquilo ali e transformar de fato essa programação, ou seja, mudar essa programação de as pessoas vão me trair para as pessoas são sinceras. A maioria das pessoas são verdadeiras. Naquele caso ali, foi um caso específico que a pessoa traiu, porque vai saber, mas as outras pessoas com as quais eu vou me relacionar podem sim ser muito sinceras. E o importante é tentar evitar usar a palavra não, ou então o significado negativo daquilo. Por exemplo, tem uma diferença entre você falar assim, as pessoas que eu vou me relacionar não vão trair. Não vão trair, se você tirar a palavra não, o que acontece? Vão trair. A palavra não, geralmente o cérebro não identifica. Então é importante a gente afirmar de forma positiva, afirmando aquilo que a gente quer. Então, por exemplo, ao invés de falar as pessoas com as quais eu vou me relacionar não vão me trair, é interessante a gente ressignificar isso dizendo as pessoas com as quais eu vou me relacionar vão ser sinceras, vão ser verdadeiras. Entende? O significado que você está dando para essa situação é de uma forma positiva. Você está enaltecendo o positivo e não o negativo da situação. E aí, nos próximos dias, você pode reprogramar com todos esses aspectos que estão ocorrendo no céu, porque eles estão propícios. Até o final de semana, segunda, terça-feira ali, ainda está valendo esses aspectos no céu para a gente fazer essa reprogramação, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu vim aqui rapidinho só para passar essa mensagem para vocês aproveitarem os trânsitos e as energias que estão no céu. Se a gente souber aproveitar e se a gente se conectar com essas energias, a gente pode reprogramar muitas coisas na nossa vida, tá bom? Aproveitem a oportunidade. Se você gostou do vídeo, lembre-se de deixar seu joinha, que ajuda muito, 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 muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. Caso você ainda não seja inscrito no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte dos nossos encontros quase que diários aqui, tá bom? E lembre-se de acionar o sininho, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos então nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá! Tchau, tchau!